Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre mais um livro, tentando aí até ser esclarecedora de algumas dúvidas que muitas vezes a gente sabe que acaba pairando aí nos meios espíritas. Vocês devem ter ouvido muitas vezes em algumas palestras o palestrante falar assim de Ismael, o protetor da terra do cruzeiro, ou falar Brasil, pátria do Evangelho, e muitas vezes a gente não entende bem o porquê dessa afirmação. E na realidade tudo isso está num livro que foi editado pela Federação Espírita em 1938, que é este aqui, ó. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia do Francisco Cândido Xavier, mas nesta época o espírito que fez a psicografia foi Humberto de Campos, e ele ainda escrevia como Humberto de Campos e não como Irmão X. Como vocês sabem, o Chico acabou sendo processado ali pela família de Humberto de Campos, que ainda era viva, tinha ali os seus descendentes na época dessas psicografias. Então, em virtude disso, depois o Humberto de Campos passou a fazer as psicografias com o nome de Irmão X. Mas neste aqui ainda é Humberto de Campos. E neste livro ele até começa assim, o prefácio fala assim, olha, consta que Jesus, nas tradições do mundo espiritual, vendo que o mundo político e social do Ocidente encontrava-se exausto, principalmente devido às sombras da guerra e das cruzadas. Então é bem na época das cruzadas aqui, que começa aqui os comentários do livro, na Idade Medieval, e em vão procurou o Senhor os remanescentes da sua obra, dos seus ensinamentos, aqueles ensinamentos ainda do cristianismo primitivo. E seu coração se encheu de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere ao seu evangelho. Então foi aí que ele encarregou um espírito que seria ali o seu encarregado de problemas sociológicos da terra, chamado Eliu. Ele o encarregou para que pensasse aí numa alternativa. E foi aí que surge a ideia de trazer, ainda não existia o Brasil como um país, ainda era só os índios que viviam por aqui, mas estavam começando, né, as expedições. Então, ele o sugeriu para que Jesus falou assim, olha, e se nós, ao invés de trabalharmos com esse pessoal que já realmente deturpou ali o cristianismo, nós começássemos a formar novas pessoas, novos cristãos, espíritos mais simples, mais humildes, mais primitivos, e começarmos com eles aí passar os seus ensinamentos. E diz então que Jesus realmente se empolgou e que ele visitou na época o Brasil e resolveu colocar aqui a sua árvore, né, o começo ali do Evangelho, né, ser a base do Evangelho, ser aqui no Brasil. Então isso é o que consta aí dessas tradições no mundo espiritual. E o próprio Eliu, ele foi encarregado por Jesus de se reencarnar na Europa para começar a, de alguma maneira, estimular essa ida de algumas pessoas que poderiam ajudar aqui todo o continente americano. Então ele se reencarna como Dom Henrique de Sagres. Tem também Ismael, um dos outros ali assessores de Jesus, que fica encarregado de ficar por aqui auxiliando com a sua equipe, com vários espíritos, auxiliando as pessoas que para cá vieram para desbravar, para colonizar e assim por diante. Então o livro ele começa contando isso, e são vários capítulos, onde ele vai falando da questão, primeiro, né, da própria chegada ali, de como veio, de como decidiram, aí quando começaram os primeiros colonizadores aqui,
os próprios jesuítas, os missionários. Depois era para que vieram para cá os escravos. Então o trabalho que eles tiveram também no plano espiritual de acabar com a escravidão. Depois vai comentando a história de tudo o que acontece aqui no Brasil, da invasão holandesa, da restauração de Portugal, das bandeiras, e assim por diante. Ele vai contando cada tratativa no plano espiritual, qual que era a esperança no plano espiritual, intuindo as pessoas que aqui estavam, e depois algumas coisas que acabaram se desviando, infelizmente, né? Todos temos aí um livre-arbítrio, nem sempre as coisas acontecem do jeito que estavam planejadas no plano espiritual. Então ele vai contando tudo isso, a própria independência, conta de Dom Pedro I, conta de Dom Pedro II, que também foi um espírito que foi encarregado de vir para cá, e vai indo até a República. É muito interessante este livro, eu já havia lido alguns anos atrás, quis reler para poder passar um pouquinho aqui para vocês, e para entender, né, o que os palestrantes dizem aí, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A ideia é que a gente consiga passar aqui realmente cada vez mais, divulgar cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Então tá aí uma das funções do Espiritismo, que é trazer aí a palavra do Consolador para espalhar aí para todas as pessoas, e partindo aqui de nós, aqui os brasileiros. Então, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É um livro realmente muito bonito, muito interessante. Para quem gosta de história, então, melhor ainda. É uma boa leitura para vocês. Até a próxima, meus amigos.